Fala, mano. E aí, belezinha? Agora a gente já sabe fazer entrada e saída, né? A gente já sabe mostrar para o usuário mensagens, e a gente já sabe capturar do usuário os dados que ele informa por teclado. Na aula passada, portanto, falamos disso, de entrada de dados com o scanf. Agora a gente vai aprender a guardar e manipular dados salvos em memória. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Porque basicamente as máquinas lidam com dados. É a matéria-prima da máquina, o tal do dado. E para isso a gente precisa ter algum mecanismo de armazenamento e de manipulação desses dados em memória. Então a gente vai ver as tais das variáveis. Regras de nomenclatura de variáveis, os tipos de dados int para dados inteiros, float para dados com casas decimais, double também para dados com casas decimais, só que com precisão dupla, e dados de texto, dados alfanuméricos, que em linguagem C aqui é o tipo char. Também falaremos da atribuição, que é uma forma de modificar os conteúdos das variáveis em memória, e aí falaremos das constantes, que diferentemente das variáveis, são dados que se mantêm estáticos, sem mudar, ao longo da execução do programa. Então vamos lá para a tal da variável, olha só. A variável, ela é esse espaço em memória para armazenar dados. A gente já viu isso na aula anterior. Para eu usar uma variável, antes de querer usar ela, antes de querer salvar alguma coisa em memória, eu preciso dizer para a máquina, eu preciso que você reserve um espaço em memória, porque senão a máquina não vai saber aonde que isso vai ficar. A máquina tem a memória dela lá, tá lá bonitinho, mas eu preciso dizer para ela, olha aí, reserve um espaço em memória para armazenar dados inteiros, reserve um espaço em memória para armazenar dados com casas decimais, ou para armazenar texto, ou enfim, o que quer que seja necessário. E isso a gente chama de declaração. Então, para declarar uma variável, antes de eu invocar essa variável no meu código, eu preciso declará-la. E aí eu dou um tipo para ela, e eu dou um nome para ela, e encerro com ponto e vírgula. Para eu dar um nome para a variável, eu preciso seguir a regra de nomenclatura. Como que é isso? Basicamente, não pode começar, o nome de uma variável não pode começar com um número, nenhuma variável começa com um número, começa com uma letra ou com um underline, um underscore. Não começa com menos, não começa com asterisco, não começa com um caractere especial nenhum, começa com letra ou underscore, o nome, o identificador de qualquer variável, beleza? Não pode ter caractere especial, não pode ter cedilha, não pode ter acento, não pode ter menos, mais, asterisco, isso não existe. É só letrinha normal. Pode ser caixa alta ou caixa baixa, mas é letrinha normal, sem acento, sem nada. Sem caractere especial e, lógico, não pode ter espaço no nome de uma variável. O que pode ter, então? Pode ter letra, pode ter o underline, ou também se você conhece como underscore, que é aquele sublinhadinho, né? E pode ter número, desde que o número não esteja na primeira letra do nome da variável. Por exemplo, o nome de variável legal, idade, ou idade 2, idade 10. Pode ter número? Pode, mas desde que não seja o primeiro caractere do nome da variável. Eu não posso ter uma variável chamada 2 idade, isso não existe. Agora, idade 2 pode. Os tipos de dados mais comuns em linguagem C. Existem outros, mas a gente vai focar nesse. O char é aquele dado que carrega texto, caracteres alfanuméricos. Ele ocupa, geralmente, 8 bits em memória. E eu consigo representar do número menos 127 até o 127. Por quê? Por que número, se eu estou falando de texto? Porque, na verdade, toda letra, todo caractere alfanumérico em linguagem C, internamente ele segue a tabelinha ASCII. Procura depois, dá uma googlada na tabelinha ASCII para você entender o que é isso. Então, um caractere ele é representado como um número, que é decodificado para uma letra que aparece na tela para o usuário. Eu tenho os dados do tipo inteiro. Em alguns compiladores, ele ocupa 16 bits. Em outros compiladores, ele ocupa 32 bits. Na verdade, no compilador, quando direcionado para uma arquitetura de processador ou outra. Eu quero dizer o seguinte, em algumas arquiteturas, a máquina pode alocar apenas 16, em outras 32, para armazenar dados decimais sem casas depois da vírgula. Beleza? Número. Se ele tiver 16 bits, se a sua arquitetura for 16 bits, eu consigo representar do número menos 32.768 até o mais 32.767. O mais comum
se vocês vão ver aqui, o mais comum é 32 bits, beleza? Então, aí eu consigo representar o número menos 2.147.483.648 até o número 2.147.483.647. É o número. Eu não conseguiria, por exemplo, representar o número 3 trilhões com um int com apenas 32 bits. Eu precisaria modificar esse int em memória, usando modificadores como long e tal, para aumentar o tamanho em memória ocupado por esse inteiro. Eu poderia tentar fazer um inteiro que ocupa 64 bits, e aí isso aqui vai aumentar em muito a faixa de representação, ok? Dados com casas decimais, é o float, 32 bits o float. Eu consigo representar do 3,4 vezes 10 a menos 38, ou seja, 38 casas para trás da vírgula, até o número 3,4 vezes 10 a 38, ou seja, 38 dígitos de significância. Eu tenho aqui também o double, que ocupa 64 bits, e aí ele pode representar a faixa numérica de 1,7 vezes 10 a menos 308, isso é número pra caramba, né? Geralmente utilizado em aplicações científicas, em aplicações que exigem realmente uma precisão extraordinária, né? No dia a dia a gente geralmente precisa de 2, 3, 4 casas decimais, quando muito, tá? Então geralmente a gente usa mesmo float, mas o double ele permite então que vá desde aqui do 1,7 vezes 10 a menos 308 até o 1,7 vezes 10 a mais 308. É um número grande pra caramba, né? E aí a gente cai nesse operadorzinho que é o igual, que é a atribuição. A atribuição, ela vai fazer a alteração, a atribuição de fato de um conteúdo à variável. Porque quando a gente declara a variável só, ela foi criada em memória, ela tem um espaço reservado a ela lá, mas eu não faço ideia do que está salvo ali. Pode ter lixo de memória, pode valer 0, pode valer 10 trilhões 455, enfim, eu não tenho controle nenhum do que está salvo em memória quando eu acabei de declarar a variável. Se eu não atribuir um valor a essa variável, o que tem dentro dela é simplesmente imprevisível. Então é interessante que eu declare uma variável e já use o operador igual, o igualzinho ali, para que a gente tenha um conteúdo conhecido dentro da variável. Isso é muito legal, isso é muito importante de saber, a inicialização de variáveis, tá? O que vai acontecer aqui? O que tiver à direita do operador igual vai ser atribuído, vai ser associado, vai preencher o espaço de memória relacionado à variável que está à esquerda do operador. Beleza? Então, olha só. Variável recebe informação. Olha só. A gente já vai para um exemplo. Antes de falar de variáveis, a gente vai entender aqui o conceito de constantes. Então, a variável eu posso mudar através do igual. Se eu usar vários iguais para aquela mesma variável dentro de um código, eu vou mudando o conteúdo da variável ao longo do programa. Sem problemas. Sem problemas. O que é legal saber? Que existe um outro tipo de armazenamento de dados em memória que não muda o conteúdo armazenado ali, que é a constante. A variável permite que o programa vá modificando o que está salvo em memória. A constante permite o contrário. A constante permite que o dado fique rígido, que não se modifique. Legal? Então, quando eu quero criar uma constante, eu chamo pela diretiva define, então aqui é o hashtag define, né, o asterisco não, perdão, o joguinho da velha, aqui o quadradinho define, dou um nome, assim como eu daria um nome para uma variável, eu sigo as mesmas regras para dar um nome para a minha constante, e aí eu coloco o valor dessa constante. Inclui a minha biblioteca stdio.h, tá joia? E aqui eu defini uma constante, define, chamei de texto essa minha constante, então toda vez que aparecer a palavra texto no meu código aqui dentro do main, a máquina automaticamente vai substituir pelo valor da constante. Essa minha constante aqui é um dado do tipo, nesse caso, do tipo texto, do tipo caractere. Então eu tenho aqui que texto, na verdade, vale entrada e saída de dados. Beleza? Então quando eu venho aqui e dou um printf no %s e eu falo que esse %s é, na verdade, substituído pelo texto aqui, pela variável texto, pela constante texto, o que vai aparecer na tela é essa mensagem. Então tudo isso aqui que está destacado em azul vai ser trocado pelo %s. Legal? Muito bem, já a gente revê as constantes aqui. Vamos falar das variáveis um pouquinho. Olha só, eu criei uma variável idade do tipo inteiro e fiz ela começar valendo 0. Já inicializei a variável no mesmo momento em que eu declaro ela.
Declarei e inicializei com 0. Então a idade, quando a linha 8 for executada, a idade em memória passará a valer 0. Garanti que ela tem um valor conhecido por mim, que eu forcei a ser 0 nesse instante de tempo. Depois, na linha 9, variável float, altura. Float, dados com vírgula, dados com casas decimais. Então eu fiz ela valer aqui 0.0. E aí eu criei aqui uma variável nome, que é do tipo char, que vai armazenar texto, ok? E ela vai começar valendo nada. Eu coloquei aspas duplas, eu abri as aspas duplas e já fechei. Então quer dizer que essa variável texto, ela não tem nada ali dentro. Um detalhe sobre variável texto. Olha só, a variável idade, ela não tem esse número na frente. A variável altura também não tem um número entre colchetes na frente. Por quê? Porque elas não são vetores. Ela é só uma região da memória ali específica para guardar um dado específico. O que acontece com as variáveis do tipo char, e por favor, entenda isso agora como algo que você precisa aceitar, porque nós vamos ver char mais para frente quando a gente ver vetores aqui no curso, mas quando eu tiver que guardar texto, não um único caractere isolado, mas vários caracteres, eu preciso dizer quantos caracteres cabem naquela variável do tipo char. Na do tipo float, do int, eu não preciso disso. Na do char eu preciso. Porque se eu fizer aqui, ó, simplesmente nome, eu vou conseguir guardar uma única letra por vez. Lembra que eu falei para vocês que um char ele ocupa 8 bits em memória só? É muito pouco para armazenar várias letras de uma palavra. Então eu só consigo armazenar uma letra por vez. Se eu só consigo armazenar uma letra por vez, para eu armazenar toda uma palavra ao invés de uma única letra, eu preciso dizer quantas letras no máximo terá aquela palavra ou aquela frase que seja. E aqui nesse caso eu inicializei a nossa palavra, a nossa frase com a string vazia, com o texto vazio, tá? Que é o abre aspas duplas, fecha aspas duplas. Beleza, então eu tenho 3 variáveis. E aí eu pedi para o usuário, olha só, usuário, digite a idade. Aí eu venho aqui no scanf, %d, porque a idade ela é do tipo inteiro. Vim aqui e depois pedi para digitar a altura, %f, porque a altura é float, é com casas decimais. Eu vim aqui também e pedi para digitar o nome, e aí o nome é %s, já que o nome é do tipo char, mas é %s porque é todo um texto com vários caracteres alfanuméricos. Maravilha? Se fosse um único caractere isolado, seria %c, mas são vários, por isso %s. Se você ainda não está confortável com como se usa o printf e o scanf, vale a pena revisar as aulas que falam sobre a entrada e saída. Beleza? E aí eu simplesmente mostro para o usuário na tela o que é que ele informou. Então eu digo aqui para o usuário, ó, seus dados informados foram a idade, %d idade, a altura, %.2f altura. Para quem não lembra o que é o %.2f, é para imprimir a altura com apenas 2 casas decimais. E aqui eu imprimo o nome, %s, nome. Tentaremos, portanto, executar esse programa. Olha só, vamos comparar aqui com a execução. Antes de mais nada, eu tinha definido uma constante texto que mostra aqui a mensagem entrada e saída de dados. Então, olha só, na linha 6, quando a máquina imprimiu o %s texto aqui, no printf da linha 6, ele imprimiu justamente o valor da constante que eu defini lá em cima. Eu não poderia, ao longo do meu código aqui, tentar modificar o conteúdo da variável texto. Isso não daria certo, porque ela é uma constante, na verdade. Constante, ok? Agora, o que é variável de fato, eu posso alterar. Então, olha só, a minha variável idade, ela começa valendo 0, mas agora eu vou alterar o conteúdo dela aqui na linha 13. Ó, a linha 13 está sendo executada nesse momento, por isso o cursor está piscando ali. Digamos que o cara tem 18 anos, eu dou um Enter. Dei um Enter, ele pede para eu digitar a altura. Digamos que ele tem 1.89. E aí ele pede o nome. Vamos dizer que o nome do cara aqui é Pietro, vai? Então, olha só, dados informados, 18 anos, altura com 2 casas decimais, como foi que a gente colocou o %.2f ali, na linha 23, linha de código 23, e na linha de código 24 eu imprimi o nome que foi informado pelo usuário em tempo de execução. Beleza? Então, olha só, variável salvando conteúdo para a gente poder trabalhar com esse conteúdo. Basicamente, o que nós vimos aqui por enquanto? Nós vimos as variáveis, nós vimos como dar nome às variáveis, nós vimos os tipos de variáveis, nós falamos também de constantes e de atribuição de dados para
modificar o conteúdo da variável em memória, que é o igualzinho lá que a gente viu. Belezinha? Na próxima aula, falaremos de expressões matemáticas, de operadores que permitem com que o programa ele faça continhas para nós. No fim das contas, programação é matemática, é lógica matemática. Por isso é importante que a gente consiga fazer operações de soma, subtração, multiplicação, divisão e assim sucessivamente. E aí a gente vai ver como combinar os operadores aritméticos também com a atribuição. E veremos também mais exemplos de atribuição, já que no exemplo que nós vimos na aula de agora, ele foi só ali durante a declaração das variáveis. A gente foi lá e atribuiu zero, atribuiu a string vazia, mas a gente vai ver como que é possível fazer outros tipos de atribuição às variáveis na próxima aula. A gente se vê na sequência. Até mais!